Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos. Hoje vamos continuar conversando aqui a respeito do famoso tsunami anunciado pelo presidente Bolsonaro. Surgiram novas informações a respeito do tsunami, que hoje, que ele poderia estar relacionado à demissão do general Santos Cruz. Nós vamos mostrar para vocês todo o contexto do que aconteceu em relação ao general Santos Cruz, que acreditamos que é o contexto mais pertinente, com base em fatos, e os amigos do canal vão poder decidir se é ou se não é caso de demissão, e isso, obviamente, causaria realmente um tsunami junto aos militares. Muito bem. Eu acredito que deve estar relacionado à Apex. Né? O que é a Apex? É a Agência Nacional de Promoção das Exportações e dos Investimentos. Né? É uma entidade de direito privado. O Conselho Deliberativo da Apex, ele é formado pelo Ministério das Relações Exteriores, que tem grande força dentro da Apex, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia e outros órgãos. Muito bem. Por que eu digo isso? É claro que existem outros fatos relacionados ao ministro Santos Cruz, que nós vamos abordar de passagem, mas eu acho que este aqui é o fato principal e vou explicar por quê. A Apex tinha um convênio com o Sindicato das Indústrias de Audiovisuais de São Paulo. Esse era um convênio de cerca de mais de 10 milhões de reais, em que a Apex, através do convênio, se comprometia a entrar com recursos da ordem de 7 milhões e meio, né? E o sindicato com a contrapartida, porque os convênios sempre têm contrapartida, em torno de mais de 3 milhões de reais. Com a finalidade de promover o cinema brasileiro, né, os audiovisuais brasileiros lá fora. E agora tem o Festival de Cannes, né, em que esse convênio iria ser utilizado. Esse convênio estava formatado há 2 anos, então ele funcionou durante parte do ano de 2017, 2018 e expirou, e esse que foi o problema, agora em março de 2019. Muito bem. Os recursos desse convênio ainda não tinham sido utilizados em função de questões burocráticas e outras mais. Mas no dia 28 de março, o presidente da Apex, que era então o Mário Vilalva, o embaixador Mário Vilalva, remeteu o seguinte e-mail para a diretora da Apex. Vejam bem o conteúdo do e-mail. Esses documentos vieram à tona agora, essa semana passada. Então o presidente da Apex, o embaixador Mário Vilalva, mandou para Letícia Catelani, que é a diretora. A Apex tem 2 diretores. O diretor de negócios, que era a Letícia Catelani, e o diretor de gestão. Então o presidente mandou o seguinte e-mail: por determinação do excelente senhor ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Santos Cruz, solicito encaminhar a este gabinete, o gabinete da presidência da Apex, com máxima urgência, impreterivelmente até às 12 horas de hoje, dia 28 de março, portanto, confirmação
da vigência do convênio firmado entre a Apex e o Sindicato de Indústria de Audiovisual do Estado de São Paulo. Então, como eu alertei, o convênio expirou e estava havendo pressão do sindicato para que o convênio fosse renovado. O que vinha fazendo a Letícia Catelani? Em vez de renovar o convênio, ela decidiu, por uma questão de racionalidade de economia, participar diretamente do evento próximo agora, que era o Festival de Cannes, promovendo a construção do stand, as recepcionistas, o café, a água, enfim, diretamente através da Apex e não através do sindicato, que era normalmente o executor de todos essas atividades. O firmado convênio, o executor vai lá, né, faz todas as atividades, constrói o stand, promove os filmes nacionais, né, e depois, então, recebe os recursos, que são recursos públicos, por parte da Apex. A Letícia decidiu fazer diferente, né? Por uma questão de economia, de estudos que a diretoria da Apex fez, a diretoria de negócios, né? Decidiu locar diretamente a área lá em Cannes, esse stand de 96 metros quadrados, né? Colocar lá, então, a estrutura, os recepcionistas, né? E credenciar 45 produtoras para mostrarem os seus filmes lá fora. Claro que essas produtoras têm profissionais e para levar toda essa gente lá para fora, isso tem despesa, né? Então, o objetivo era fazer a coisa de uma forma mais racional e credenciar aquelas produtoras que realmente levassem conteúdos que fossem interessantes para promover o Brasil lá fora. Conteúdos com base em critérios estabelecidos pela Apex. Isso não ficou muito, digamos assim, o sindicato não gostou muito dessa solução e começou a pressionar lá a secretaria, de alguma forma, a secretaria de governo, para ter saído esse e-mail do presidente da Apex para a diretoria de negócios da Apex. Mas mais, a diretora recebeu o seguinte e-mail, e aqui já é uma interferência direta da Secretaria de Governo, né, do ministro Santos Cruz, em cima da Apex, que é uma entidade privada. Então diz assim: bom dia, diretora. Aqui de novo o presidente da Apex, através do general chefe do gabinete da presidência da Apex, né? Então o general manda a seguinte mensagem. Ele diz assim: então, da presidência da Apex para Letícia Catelani. Muito bem. Diz assim: bom dia, diretora. O embaixador recebeu uma ligação ontem do ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, o embaixador Mário Vilalva, que era o presidente da Apex, determinando, bem a palavra que foi utilizada, determinando que a Apex
renove a vigência do convênio com o Sindicato da Indústria de Audiovisual de São Paulo, para garantir a participação do Brasil no Festival de Cannes. O ministro solicitou que a Apex resolva esta questão impreterivelmente até hoje às 12 horas, que era o dia 28 de março. Atenciosamente, General Roberto Escoto. Esse Roberto Escoto era o chefe de gabinete do presidente da Apex, do Mário Vilalva. Muito bem. Esse é um e-mail complicado. Ainda mais que ele vazou para a mídia. Por quê? Porque comprova, né? Embora parece não seja o original, uma cópia, né? Mas quem divulgou diz ter o original. Porque ele comprova uma ingerência uma possível ingerência do ministro Santos Cruz na Apex. É como se o presidente Bolsonaro ou qualquer ministro tentasse dar uma ordem, né, para o presidente da Petrobras para que ele baixasse o preço do diesel. Veja que quando o presidente, todo o ruído que deu, né, quando o presidente conversou com o presidente Bolsonaro, né, conversou com o presidente da Petrobras, ele não deu uma ordem para o presidente da Petrobras, ele apenas comentou que gostaria de saber como é que estava sendo montado aquele preço e por que haveria o aumento. A mesma coisa em relação aos juros do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O presidente não pode dar uma ordem para uma sociedade de economia mista, né? Ou para a Apex, que é uma entidade privada, ou que é uma entidade de direito privado, embora trabalhe com recursos públicos, para que ele faça isso ou aquilo, né? O que ele pode é demitir um presidente e colocar um outro lá mais afinado com o pensamento dele, né? Então agora ficou essa situação. Eu acredito que essa situação é bastante grave, né? É uma interferência direta do ministro a se comprovar esses documentos, né? Do ministro dentro da Apex. A demissão lá no dia 9 de abril do presidente da Apex, o Mário Vilalva, deve ter sido por conta disso. Isso deve ter pesado, porque isso aqui, tudo que eu contei para vocês, aconteceu no dia 28 de março, né? Então é claro que houve uma quebra de confiança, porque ele aceitou essa ingerência, né? E transmitiu essa ingerência para o diretor e foi demitido pelo ministro, por pressão do ministro das Relações Exteriores, né? Na saída, o Mário Vilalva diz que estava saindo e que se sentia muito constrangido porque o ministro das Relações Exteriores tinha tirado poderes dele, né? Inclusive poderes de demitir os diretores da Apex. Inclusive, teria transferido poderes do presidente da Apex para os diretores da Apex. Eu acredito que isso não poderia ser feito sem uma reunião do Conselho Deliberativo. E o Ministério das Relações Exteriores é apenas um dos assentos do Conselho Deliberativo da Apex. Para mudar o estatuto da Apex, tem que haver concordância por parte do Conselho Deliberativo, do Conselho Deliberativo, que é formado pelo Ministério das Relações Exteriores, representantes do Ministério das Relações Exteriores, representantes do Ministério da Agricultura, da Economia, né? Do Centro Nacional das Indústrias, né? Do CNA também. Então, não teria como ser feito só por força de um único ministro. A situação está colocada. Eu acho que surgiram dois outros fatos assim que não têm grande relevância, como, por exemplo, aquela
fala do ministro Santos Cruz a respeito, por exemplo, da regulamentação das redes sociais, né? Aquilo não tem tanta repercussão para provocar a demissão de um ministro. Agora também hoje, o próprio antagonista está dizendo que o ministro Santos Cruz poderia ser demitido. Isso está implantando notícias, né? Porque teria se referido de forma desairosa e deselegante em relação ao presidente Bolsonaro. O próprio Mourão acabou dando uma entrevista hoje à tarde, né, em que uma repórter pergunta se o Santos Cruz iria ser demitido porque tinha feito uma piada, né, a respeito do Bolsonaro, e a piada envolvia um golpe, né, um golpe no Bolsonaro para colocar o general Mourão, né? O Mourão, não, isso é fake news, claro, isso realmente não tem sentido. Mas essa da PEX não, né? Os documentos estão aí, os e-mails estão aí, né? Essa menina, a Letícia, quando foi demitida, agora o Segovia assumiu, o almirante Sérgio Segovia assumiu a Apex no dia 6 de maio. E imediatamente ele demitiu a Letícia, né, Catelani. E ela deve ter levado essa documentação para se proteger, talvez, né, a respeito do trabalho que ela estava fazendo lá. O sentido, o que ela alega, inclusive tem uma entrevista dela aí também rolando, o que ela alega é que ela estava tentando racionalizar, né, e fazer render mais os recursos da Apex, né, e divulgar de forma que não iriam perder a participação no Festival de Cannes. A Apex, portanto, iria atuar de forma direta, né, lá no festival, construindo, como conversei com vocês, o stand, colocando as recepcionistas, né, o café, a água, enfim, e credenciando 45 produtores, e aí sim, fazendo uma escolha bem criteriosa desses filmes que seriam divulgados lá fora, de acordo com os interesses do Brasil, né? Tem muitos conteúdos aí que não interessa divulgar. O Bolsonaro, diante de toda esse imbróglio, né, vai ter que tomar uma decisão, né? Ele mesmo disse que há erros que a gente perdoa e outros não. Então a questão toda é se ele normalmente leva, nessas situações, ele leva uma semana para tomar a decisão, né? Talvez ele tome essa decisão, né, durante essa semana ou até a segunda-feira que vem. Ele está indo para Dallas, né? Talvez no retorno de Dallas, enfim, né, não vai criar toda essa lambança antes de sair para Dallas. Então, talvez no retorno ele tome a decisão se vai ou se isso é motivo ou não para a demissão do general Santos Cruz, né? É uma interferência grave, né, e comprovada em tese, né, comprovada diante de uma agência de direito privado e que não pega bem, né? Ele vai ter que decidir se perdoa ou não. Se ele não perdoar, com certeza, né, o general Santos Cruz é um homem multiplamente coroado, como se diz, né? Tem uma biografia invejável e impecável, né? Desde o tempo primeiro lugar na Academia de Agulhas Negras, depois primeiro lugar também nos cursos de avanço e aperfeiçoamento, né, na Escola de Estado Maior, né, um general que participou lá fora, né, em eventos da ONU, né, como comandante, de pacificação, né? Então, é complicado, por causa de uma situação dessas, você demitir, né, um general com toda essa biografia, né? Isso realmente causaria um estrago muito grande, né,
diante dos militares. Mas o próprio Mourão, na entrevista de hoje de tarde, foi perguntado a respeito disso e ele disse, olha, isso aí é o presidente que decide. É isso, pessoal. Eu acredito que o tal tsunami pode estar relacionado a isso também, né? Vamos ver. Vamos aguardar os acontecimentos. Por hoje, era isso.